Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez para a nossa aula. Hoje nós vamos falar de ecologia de populações, certo? Então aí para o pessoal do primeiro ano, volume 1, frente B, página 70. Vamos lá? Vamos lá. Para a gente falar de ecologia de populações, nós precisamos saber o que é uma população. Como que a gente define população? Nós falamos isso no começo do ano. Como que uma população é definida? Conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem juntos em uma mesma área em um determinado período de tempo, em um certo período de tempo, certo? Então, conjunto de indivíduos que vivem na mesma área, conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem numa mesma área num determinado período de tempo é população. Tudo bem? Nós estamos estudando ecologia de populações. Então, a primeira coisa é saber definir população. Beleza? Então, vamos lá. O tamanho de uma população. Como eu faço para saber o tamanho da população de uma cidade? Eu quero saber o tamanho da população de São Paulo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar os indivíduos, certo? Então, o tamanho da população vai depender do número de indivíduos que a compõem. Beleza? Então tá. Existe relação entre tamanho e espaço ocupado pela população? Por exemplo, eu tenho 3 milhões de indivíduos em São Paulo. Ao tamanho de São Paulo. E se eu colocar 3 milhões de indivíduos em uma cidade do interior? Então, o que isso vai mudar? Essa relação entre tamanho e espaço ocupado pela população afeta a densidade populacional, certo? Então, nós podemos definir densidade populacional como o número de habitantes que vive por unidade de superfície, certo? Tudo bem? É o mesmo conceito que é utilizado na química, na física, aqui é utilizado na geografia, é utilizado na ecologia. Então, o número de indivíduos sobre a superfície. É essa formulazinha aqui, ó. Tudo bem? E isso é densidade populacional. Tá. Conhecendo então a densidade populacional, nós podemos inferir se a população está crescendo ou não. Como saber se essa população está crescendo? Para saber se há crescimento populacional, eu preciso conhecer alguns fatores que afetam o crescimento da população. Por exemplo, taxa de natalidade. Tem gente nascendo? Que é o número de indivíduos que nascem na população. Eu preciso conhecer a taxa de mortalidade, que é o número de indivíduos que morrem na população. Tenho que conhecer também a taxa de imigração, que é o número de indivíduos que entram na população, que chegam à população. E a taxa de emigração, que é o número de indivíduos que saem da população. Certo? Então, eu já conheço população. Eu sei o que é densidade. Agora, para saber se a população está crescendo, eu preciso conhecer esses fatores. Taxa de natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Tudo bem? Muito bem. Outro ponto importante que a gente precisa conhecer para estudar a ecologia de populações é o potencial biótico. Potencial biótico é definido como a capacidade da população aumentar em número por meio da reprodução em condições favoráveis. Vou dar um exemplo para vocês. Aquela mosquinha da fruta, chama Drosophila melanogaster. Certo? Uma fêmea bota 12 ovos. 7 vezes por ano. Agora vamos considerar que metade desses ovos são fêmeas, que vão começar a botar 12 ovos 7 vezes por ano, e assim sucessivamente. Em um ano, nós teremos 1 trilhão, mais de 1 trilhão de indivíduos. Certo? Isso é o potencial biótico.
ela aumenta em número em condições favoráveis. Agora imagine um elefante. É um filhote a cada 22 meses. Qual tem o potencial biótico maior? A drosófila, certo? Então, esse potencial biótico, ele é variável entre as espécies. No caso da drosófila, o potencial biótico dela é maior que o do elefante. Tudo bem? Tranquilo. Então, ó, se eu tenho muitos descendentes num curto intervalo de tempo, aquela espécie tem um elevado potencial biótico, como aconteceu com a drosófila. Se eu tenho poucos descendentes num longo intervalo de tempo, tenho baixo potencial biótico, como é o caso do elefante. Tudo bem? Então nós já conhecemos os termos que são importantes. Agora nós precisamos saber das curvas de crescimento de uma população. Olha só, nós temos dois tipos de curva. Nós temos a curva ideal e a curva real. Olha aqui, a curva ideal é uma curva exponencial. Por quê? É o crescimento em condições ideais. Ela só vai reproduzir, tem alimentação, tem espaço, a vida tá boa para todo mundo, então vamos reproduzir, vamos reproduzir. Isso é a curva ideal, certo? Só que existe uma resistência imposta pelo ambiente. Não vai ter comida para todo mundo, não vai ter espaço para todo mundo. Então o que vai acontecer? Isso aqui, ó, seria a curva ideal, né? O preto. Só que tem a resistência do ambiente, que é essa parte colorida aqui, ó. E se o ambiente interfere no crescimento da população, aquilo que seria ideal passa a ser o quê? Real. Então eu tenho essa segunda curva, que é a curva real. A população começa a crescer, só que chega num ponto que não vai ter espaço para todo mundo, não vai ter comida para todo mundo. Então, essa população, o crescimento dela começa a ser prejudicado. Começa a diminuir o número de indivíduos. Porque vai ter também predatismo, vai ter parasitismo, os indivíduos vão começar a morrer. Então, aquela população que estava crescendo, o que vai acontecer com ela agora? Ela vai diminuir. E depois ela volta a crescer de novo. E assim vai. Então ela cresce, diminui, cresce, diminui. Esse crescimento, diminuição é chamado de dinâmica populacional. Então, essa é a curva real, ou seja, a curva que realmente acontece, porque toda a população vai ter interferência do ambiente. Tudo bem, galera? Muito bem. Então, o que eu tinha para falar para vocês foi isso. Espero que vocês estudem muito e qualquer dúvida, volte no vídeo, estude de novo e não deixe de aprender. Grande abraço.